Boa tarde, meus alunos e alunas. Estamos começando o nosso curso, né? Desculpem por eu não ter podido dar aula naquele dia, mas o professor Alan foi muito bem nas explicações, nos detalhes, e agora eu estou transmitindo a nossa aula, né? Na próxima semana nós continuaremos e vou colocar o horário às 9 horas, o professor Alan me orientou, né? Que é melhor para todo mundo, porque a gente termina mais cedo e começa mais cedo, né? Então 9 horas será a nossa próxima aula, ok? Então vamos lá, né? Fundamentos da gestão pública, conceitos e desafios, né? Uma análise aprofundada dos modelos, princípios e agentes na administração pública brasileira. Então, nós que fazemos parte da administração pública, da gestão pública, né? Temos o dever de nos atualizarmos com as novas tecnologias ou ferramentas gerenciais que vão fazer que haja uma maior efetividade, eficácia, produtividade, né? E visando essencialmente o ser humano, né? Porque toda ferramenta, toda estrutura de administração, ela é voltada para o ser humano. Né? Nós não somos máquinas, né? No começo da Revolução Industrial, houve aquela estruturação maciça, né? Da sociedade através da produção e tal. Depois veio outras abordagens, abordagem humanista, até chegar na modernidade, em que a gestão pública ela bebe, ela vai colocar, ela vai se utilizar de conceitos da iniciativa privada, que deram certo, fazer a devida filtragem, né? E daí prosseguir para a devida adaptação e consequente uso responsável dessas ferramentas gerenciais, do conceito de gestão pública, né? Dos desafios. E para isso a gente tem que fazer sempre uma reflexão sobre a natureza do trabalho em que nós estamos inseridos, né? Já que existe uma relação bionívoca, né? Ida e volta, entre nós não temos clientes, mas sim cidadãos e cidadãs que vão usufruir desses serviços e produtos produzidos pela gestão pública, certo? Então é bem interessante essa parte, né? Que a gente vai ver alguns conceitos e desafios da gestão pública, os modelos da nova gestão pública, né? Um pouco da comparação entre administração pública e privada, a gente vai ver durante o curso, né? Durante as aulas, a estrutura da administração direta e indireta, alguns princípios constitucionais e agentes públicos, e, finalmente, o controle e fiscalização e algumas considerações finais para a gente fechar com chave de ouro. Né? Veja bem, nós temos um edifício moderno da administração pública, né? No Brasil, nova arquitetura, etc., em que a gente vai abordar justamente os modelos da administração, que vão nortear o gerenciamento desse composto, prédios e nova arquitetura organizacional, arquitetura física, né? Com o conceito da chamada NGP, que é a nova gestão pública, né? Quais são as particularidades com relação à gestão privada, né? Focando nos princípios constitucionais, que é a nossa lei maior, né? A Constituição de 88, e qual o papel que exerce os agentes públicos, né? Nesse contexto, certo? Nessa relação, nessa interrelação, nessa interação, justamente com o público, né? Que pode ser classificado de vários níveis, né? Em algumas partes do serviço público, da gestão pública, lembrando, nós temos três níveis, né? Gestão pública municipal, estadual e federal, certo? Cada um com as suas idiosincrasias, ou seja, com as suas estruturas específicas de comando. Mas a base teórica que vai mover essas ações do servidor público com a contraparte dos cidadãos e cidadãs que acessam esse serviço vai ser justamente a ponte, né, o elo que vai ligar nessa interação para
um maior serviço, sempre focando nos chamados princípios constitucionais e qual o papel que esses agentes públicos estão exercendo e vão exercer, porque nós temos atualmente novas tecnologias, inclusive com a chamada inteligência artificial, né? Nós tivemos, num primeiro momento, a revolução da microeletrônica na década de 80, que fez com que houvesse já a possibilidade de digitalização de documentos, né? Então você passa a ter um avanço muito grande, você passa a não depender tanto do chamado papelório. Tem um livro do Bill Gates da década de 80, se não me engano, a empresa na era da informação, uma coisa assim, Road to Information, em que ele fala justamente sobre isso, né? Da necessidade de digitalização, da eliminação do papelório, porque isso vai facilitar ao trâmite de documentos, a você inserir documentos dentro do sistema, e não você ficar naquelas filas enormes para poder levar um documento em mãos, para poder esse documento ser xerocopiado, para poder você ter, né? Para você chegar a informação ao gestor e o gestor tomar a decisão. Ou seja, vai subir naquele aspecto piramidal, né? Vai subir informação e vai descer decisão, né? É bem hierárquico a coisa. Com essa revolução eletroeletrônica e com a consequente digitalização de documentos, você passa a ter uma agilidade em todos os processos, em toda a gestão de processos, né? O que é gestão de processos? É justamente naquele modelo sistêmico que nos legou a administração, né? Que veio da biologia, né? Entrada, processamento, saída e feedback, que é o retorno. Qual é a entrada? É a demanda do cidadão, certo? Qual é o processamento, ou quais são os processos? É como isso está rolando dentro da gestão pública, seja de que nível for, e a saída é justamente a entrega, o que a gente chama de delivery, né, na administração, né? É a entrega de resultados eficazes, eficientes, né? E cada vez mais se aproximando de uma perfeição. A gente sabe que é difícil, que é impossível, mas essa dinamização causou um impacto tremendo, porque você tinha quistos, ou grupos conservadores, que eu falo assim em termos de mudança, né? Toda mudança ela requer uma reestruturação da cultura organizacional da empresa. Quando eu falo de cultura organizacional, é um conceito da administração, não quer dizer a cultura do pessoal fala línguas, saber, né? Não. É como o modus operandi, ou seja, o modo de operação em que é exercido as ações dos agentes públicos, né? Tudo regidos pela questão dos princípios constitucionais, né? Como é que chega ao cidadão ou à cidadã essa ação, né? E sempre havia a reclamação absurda, e ainda hoje nós temos o serviço público, ele não é uniforme, né? Nem mesmo entre a sua própria categoria. Por exemplo, serviço público municipal, você tem ilhas de excelência em alguns municípios. E dentro do mesmo município, você tem secretarias que são excelentes e outras que são uma porcaria, porque isso vai depender da visão de liderança, né? E como a liderança ele é um agente político, que quem manda é o prefeito, é o governador, é o presidente. Vai depender de uma excelente assessoria e ele ter a hombridade de entender que ele não sabe de tudo. Ele tem um poder temporal, né? Através de um processo eleitoral. Ele vai montar a sua bancada. O prefeito inteligente, o governador inteligente, o presidente inteligente é aquele que consegue colocar quadros competentes que sabem mais do que ele. Eu me lembro de uma vez que eu estava dando aula de administração lá em Arapiraca, e um dos meus alunos era o João, é do Grupo Coringa, ele é um dos herdeiros do Grupo Coringa. Eu conversando com ele, digo, João, me diga uma coisa, como é que você tem toda essa... O herdeiro, o Grupo Coringa, para quem não sabe, é um grupo aqui de Alagoas, que é um dos mais poderosos. Refinamento de milho, fabricação de alimentação, desde o cuscuz até... Tem tudo eles fazem lá, né?
E eles têm fábricas, eles têm distribuidoras, eles têm. Entraram até agora em outro ramo, ramo imobiliário. E o fundador, ele, ele sabia ler, lógico, né? Tinha completado o antigo segundo grau. E ele disse, o João me disse, o João fazia administração, disse, você quer falar com o papai, com o vovô? Eu posso lhe marcar uma entrevista. Eu fui lá falar com o rapaz, o senhor lá, o senhorzinho lá e tal. E ele disse, professor, eu tô doido para fazer administração, coisa linda, maravilhosa e tal. Aí comecei a conversar com ele, uma conversa muito boa, um cafezinho, uma coisa. E ele disse, olha, eu não sei de nada de administração, eu só sei comprar e vender. Mas chegou no momento que eu tive que chamar os profissionais. Um excelente contador, um excelente gestor de RH. Veja, estou dando esse exemplo da empresa privada, que nós temos aqui em Alagoas alguns municípios que têm prefeitos empreendedores, prefeitos que, cara, eu não sei, vou botar secretários de mais alta competência, que antigamente, na maioria dos casos, ocorre por indicação política, sem a mínima experiência no trato. Mas tem aquele quadro burocrático, no bom sentido, que são os servidores permanentes, que, depois de muito tempo, começou a ter concursos com gente séria. Agora está tendo muito concurso aí, né? Com gente séria, com gente da profissão, da área, da tecnicalidade, para manter um corpo técnico que vai auxiliar, consequentemente, ao prefeito. Ele pode botar algumas pessoas em cargos de gestão, mas a parte técnica, que somos nós, né, da gestão pública, dos servidores, é um grupo forte, né? Depende de como o prefeito vai utilizar, ou o gestor vai utilizar esse grupo. Pode ser que ele tenha um excelente grupo, forte, no entanto, ele não usa, né? Não usa, ou seus subsecretários, etc. Mas vamos que vamos para frente. Essa citação sobre a natureza da gestão pública nos mostra que a realidade do setor público é muito diferente do setor privado. Isso a gente sabe, né? Com exigências legais e éticas que amparam e consolidam os atos públicos. Então, não é só você assim chegar e fazer as coisas. E mesmo no setor, na setor privado tem exigências legais e éticas, né? Porque ele faz uma comparação porque exige toda uma normativa muito bem estruturada. Enquanto no setor privado, o dono, a equipe gestora, que faz as normas, a ética, né, e tal, daquele conjunto de trabalhadores. Né? Já no setor público já vem pronta. Existe toda uma cartilha de como você deve se comportar, qual a legalidade dos seus atos, até quando você pode ir. Né? Por isso que tem tanta gente presa aí. Né? Quando cai o Ministério Público, que é o órgão que vai fiscalizar essas ações, um bate a controladoria, o bicho pega porque não foi observado o devido ato legal, nem a questão ética, nem a normativa que rege servidores públicos, seja de qual esfera for. Né? Tá preciso tomar muito cuidado com isso. Né? Mas quais são os desafios da gestão pública? Né? Aqui nós temos uma imagem de uma paisagem urbana com desigualdade social, desafios ambientais em metrópoles. Hoje eu estava assistindo, hoje, dia 14, eu estava assistindo uma reportagem sobre o Maranhão. Né? Quem for do Maranhão me perdoe, mas todos os estados acontece isso. Mas havia um rapaz foi passear lá e fazer uma reportagem, uma população trabalhadora, uma produção agrícola enorme e uma falta de escoamento, uma falta de estradas, uma falta de um mau uso das verbas federais, que é o segundo maior estado que recebe verbas federais para ser um brinco. Um desgoverno no estado, desgoverno no município, desgoverno na prefeitura do estado. É uma coisa assim horrível. Entendeu? E é mais ou menos esse caos aí, né? Uma população pequena, rica e outra miserável, que não tem a consciência de reivindicar os seus direitos, né? Porque veja bem, aí tem um fator interessante, o chamado dinamismo social, né? O que é isso aí? Vai impor a busca por novas soluções. Porque tem problemas que aparecem, problemas que vão aparecer, problemas o que a gente chama aqui de constante evolução. Né? Constante evolução. Outro fator fundamental, a obsolescência rápida.
de técnicas e processos que exigem adaptação contínua da administração pública. Redes sociais, inteligência artificial, digitalização de documentos, entendeu? A existência de computadores, de notebooks mais rápidos, né? Técnicas de inserção de documentos via internet online. Então, tudo isso aí são coisas que surgiram de um tempo para cá. São novas ferramentas tecnológicas que você tem que incorporar isso aí. Porque existe é o que chama de obsolescência rápida. O que é isso aí? Está obsoleto, está sem condições. Eu me lembro muito bem da minha instituição UNEL, que chegou, a reitoria comprou uns computadores para fazer os chamados laboratórios de metodologias ativas, né? Informática, metodologia ativa. E comprou umas televisões para que colocasse no campus que eu estou, né? As televisões grandes, né? Mas não precisava levar o data show. Isso levou 1 a 2 anos para ser implantado. Quando foi implantado, eu tenho alguns alunos na área de informática, analista de sistema da Federal de Alagoas, disseram, professor, esses computadores aí no laboratório de informática estão todos ultrapassados, até os sistemas operacionais. Eu tinha um outro aluno que é técnico em eletrônica e tem uma eletrônicazinha de conceito de televisão. Ele falou a mesma coisa. Professor, essas TVs aí vai dar problema. Porque até o software dela já tá. Ninguém usa mais. Ou seja, levou com 2 anos, 3 anos, já estava tudo obsoleto. Aliás, eu minto, foi mais de 3 anos. Entendeu? Então, ou você atualiza isso aí e usa de imediato e vai fazendo a manutenção e vai fazendo a reestruturação, ou você tem um mau uso de dinheiro público, uma irresponsabilidade dos gestores, entendeu? Ah, é aqui do serviço público, deixa para lá, não estou nem aí, né? Se você fizer isso numa empresa privada, você vai para fora no outro dia, você é demitido. Eventualmente vai ter uma chefia que vai questionar, né? Por que você não cuidou dessa parte aí? E existe um software que não funciona mais, você teria a missão e a obrigação de informar que esse aplicativo está dando problema e que há necessidade de você modificar isso aí. Por que você não fez isso? Então você não tem essa cobrança muitas vezes, né? Não liga em todo canto, mas acontece muito isso. Eu dei esse exemplo agora de uma instituição pública. O paradoxo da dúvida é outro item, né, que surge ao ponderar a relevância teórica versus a utilidade prática das abordagens. Ou seja, que abordagem eu estou utilizando para aquela organização? Né? Tem alguma abordagem, alguma maneira, alguma ferramenta gerencial, né, com uma utilidade prática para que eu possa aumentar a minha produtividade e, ao mesmo tempo, dar conforto tanto ao cidadão quanto ao colaborador, né? Quanto ao servidor. Porque você não pode cuidar só de um, né? Você tem que fazer um balanço. Você tem que ter uma estrutura administrativa organizada, certo? Uma estrutura administrativa enxuta, produtiva e, ao mesmo tempo, cuidando, usar essa expressão que é muito bonita, né? Cuidando do público interno e do público externo. Se você não cuida do público interno, ou seja, dos seus colaboradores, dos seus servidores, dos seus agentes públicos, o resultado é desastroso para o cidadão que está lá na ponta, que não quer saber disso. Ele quer saber que ele está pagando imposto. Não é? As técnicas recém-introduzidas elas podem se tornar vulneráveis a uma realidade mutante, ou seja, que muda, mais complexa, não necessariamente complicada também, mas cheia de nuances, de detalhes e demandante. O que é demandante? Que se pede que esta técnica, que essa utilização seja bem organizada. Recentemente, vou dar outro exemplo aqui. Eu sempre dou exemplo da administração pública, estadual, federal e municipal. Recentemente teve uma mudança de trânsito aqui num bairro
que é bem frequentada. Tem 2 supermercados, tem agência de banco, e tem um rolo, né? Um viaduto, tem tipo subida, descida, tipo uma ponte. E aí o que, é que acontece? A prefeitura decidiu mudar a rota. Tá uma confusão danada, mandaram o drone, porque ninguém sabe para onde vai. Aí botaram agentes para dar o toque, os caras ficam irritados com a gente. E o pessoal reclamando, era melhor como estava do que anteriormente, né? Do que o atual. Né? Aí complica. Aí veja bem, vamos ter alguns critérios aqui para a gente analisar setor público e o setor privado. Né? Nós temos aqui como objetivo principal no setor público o bem coletivo, no setor privado é o lucro. Embora no setor público, em gestão pública, você tem algumas organizações que também visam lucro, né? Bancos, etc. Mas o essencial é bem coletivo. Qual a base legal? No setor público você tem o quê? Você tem princípios constitucionais. Aquilo que eu falei anteriormente, né? É regido pela Constituição, seja estadual, municipal ou federal. E no caso do setor privado, você tem o arbítrio proprietário, ou seja, o dono é que manda, o dono é que decide. Né? O dono é que decide. Em termos de recursos, o setor público, você tem recursos públicos, que são justamente os impostos, e no setor privado são recursos particulares, né? A utilização do lucro, o patrimônio do dono, a conta que ele tem bancária para investimento, etc. É muito simples, né? Em relação à prestação de contas, no setor público você tem é obrigatória a sociedade, né? Não tem para onde, você tem que prestar, você não tem como escamotear, né? Não tem como falsificar, não tem, você vai ter para se não prestar, você vai ter punição, vai ter polícia, Ministério Público, Polícia Federal e tal. Muita gente se enganava, achando que a Polícia Federal não tinha ingerência no município, vai estadual, federal e tudo, né? E no setor privado a prestação de contas é interna, né? Para os sócios, né? Para os colaboradores, para os clientes, não é verdade? A concorrência. Quem é a concorrência do setor público? É monopólio, é pouca concorrência. Né? Certas áreas é o setor público que atua, você não pode atuar. Isso é constitucional, né? Qualquer país do mundo é assim. Já no setor privado é livre concorrência, você pode colocar um mercadinho aqui, outro bota um do lado, outro bota um de banda, outro bota um. Alguns setores do setor público têm regulação para que tantos metros não tenha uma atividade correlata, mas isso é outra história que não nos interessa. Né? Interessa para a gente ter uma comparação, uma ideia. Na nova gestão pública, né, nós temos aí um exemplo que leu aqui, que são privatizações no Brasil, transferência de empresas estatais para o setor privado, que foi um grande problema no Brasil. Está repercutindo hoje, aquela onda da época do FHC, né, de privatizar tudo. Enquanto alguns países não privatizaram nada, ficaram simplesmente estruturando e reforçando, como é que se diz a história, as suas estatais. Aqui a gente privatizou. Resultado, hoje estamos sofrendo com isso. Né? A China é um exemplo disso. A própria Coreia do Sul. Né? A China é um país socialista e a Coreia do Sul é um país capitalista. Inglaterra. Então, quando houve isso aí, essa nova gestão pública, esse conceito, está profundamente enraizada no liberalismo, né? No modelo de administração privada. Houve uma imitação. Um dos objetivos foi a diminuição do tamanho da máquina pública, visando a maior eficiência, porque havia um inchaço da máquina pública. Por conta de indicações políticas. Quando eu estava na universidade, em 1997, quando eu entrei na UNEAL, a diretoria era toda formada por gente que tinha sido indicado politicamente. Eles tinham máximo uma graduação. 1997 faz muito tempo. Nós somos o primeiro concurso. Né? E aí você viu, você tinha que, nessa nova gestão pública, fazer os concursos,
Porque aí você vai enxugar esse pessoal, gente que nunca soube ensinar nada. Eu fiz até amizade com eles, que não tinham culpa, estavam sobrevivendo aquilo ali, né? Mas essa era a função, uma das funções, né? A implementação também de ferramentas de mercado, né? Buscando introduzir lógicas de competição e produtividade no setor público. Teve alguns avanços e alguns fracassos terríveis, né? E tal. Então, por isso que você tem que fazer a ponte entre o que é da iniciativa privada em termos de ferramentas gerenciais e como aquilo ali vai ser adaptado em métrica de produtividade no setor público. Né? Um segundo, professor, deixa eu. Pronto. A bateria que deu um pepino aqui. Então, a nova gestão pública, esse conceito de NGP, começou a surgir a partir da Austrália. E o nosso modelo não foi americano, pessoal. Ele veio do Canadá, da Austrália, da Irlanda, da Inglaterra, né? E tal. Entendeu? Essa nova gestão pública ela transferiu, começou a promover a transferência de serviços para o setor privado e o terceiro setor, alterando o papel do Estado. Então, teve coisas interessantes, que foi a chamada terceirização, que a gente tem críticas com relação à terceirização, né? Mas foi importante porque deixou do Estado fazer tudo, do município fazer tudo, que seria um certo cabide de empresa. É uma coisa contraditória. Ajudou em um certo aspecto, mas prejudicou em outros. Né, tal. E aí houve a alteração do papel do Estado com relação essas funções. Né? Então, por exemplo, vigilância. Então, você tinha vigilância do Estado. Hoje a prefeitura tem a guarda municipal, né? Mantém. Mas o Estado, eu me lembro muito bem que tinha vigilantes do Estado. Depois terceirizou isso aí. Né? Desde o século XIX, houve uma busca histórica contínua por eficiência na gestão pública. Que esse novo conceito de nova gestão pública intensificou. Já havia uma procura, né? Mas era muito esporádica, não era uma coisa generalizada como política pública, como lei, né? Mas que com as alterações na sociedade provocou isso aí. Então, essa influência do setor privado trouxe um novo foco no cliente, substituindo o cliente para o cidadão, né? Na excelência e na qualidade dos serviços públicos, né? Já que o setor privado talvez estava passando por. Também não era fluxo e cheiro, não, né? Tem a empresa falindo pra caramba, não entregava um bom serviço. Prova disso são as imensas reclamações que ainda hoje tem, imensas reclamações ligadas às empresas, né? Meu Deus do céu. Essa semana mesmo eu fiz duas reclamações, né? Então não é um fluxo e cheiro. Muitas vezes a gente dizia, não, o setor privado ele é perfeito, é bom, tem que ser como no setor privado. Não, não dá. Tem coisas que não dá, velho. Tem coisas que não dá. E outra coisa, não é esse balai tudo, não. Prova disso é que quando pegava a empresa estrangeira colocava a gente no chinelo. Não é? O objetivo, melhoria das qualidades dos serviços públicos, utilizando-se de algumas lógicas e ferramentas adaptadas para provocar esta mudança e esse aumento da qualidade de produtos e serviços. Né? Mas quais são as características, né, detalhadas da nova gestão pública? Né? Esse conceito que surgiu. Tá? Nós temos mais ou menos uma figura em que tem um dashboard. Dashboard é um painel, né? O pessoal gosta muito da administração e usa nomes em inglês. É assim mesmo. Tudo que for de gestão, pessoal, quando vocês correrem, vocês vão ver nomes em inglês. Não tem como. A gente pode não gostar, discordar, ficar puto da vida, chateado, recorrer até o papo ao Trump, mas do conhecimento da coisa de administração. Pelo menos no Brasil. Eu tive em Portugal, não é assim não. Lá eles botam os nomes, né? Se tem dashboard, bota painel. Né? Aqui tem essa frescurista. Mas tudo bem, vamos para frente. Né? Vamos para frente. Aí você tem o quê? Um painel de análise de dados, foco em resultado e desempenho. Faz uma síntese disso aí. Porque com a mudança de função do gestor e o controle de maiores informações através de internet, né?
através de comunicação online de imediato, através de reuniões virtuais, né? Desde que o gestor, o líder, seja consciente da necessidade disso. Senão não vai adiantar nada. Como dizia Jesus, jogar pérolas aos porcos, né? Porco não vai fazer nada com pérola, não sabe, né? Vai comer, né? E aí você tem algumas características detalhadas, né? Da questão da NGP. Uma é a orientação mercadológica. O nome já está dizendo, orienta para o mercado. Vamos ver como é que é isso aí. A gestão pública adota princípios e estratégias geralmente encontradas no setor privado. É isso que a gente já vem, né, desenvolvendo essa linha de raciocínio, visando a eficiência e a satisfação do cliente cidadão. Tá? Aí já substitui de cliente, entre aspas, para cidadão, não cidadão. Certo? Então, o que é isso aí? Você vai pegar princípios e estratégias e aí você desdobra na forma de ferramentas, de técnicas, de abordagens, né? Para aumentar a eficiência e a satisfação, que era justamente o que acontece hoje numa grande parte das empresas privadas. Né? Eu tenho exemplos fantásticos de empresa privada como o Banco Inter, que você tem o atendimento na hora, tem um problema de uma coisa, eles atendem online na hora. E tem outros, alguns estatais são horríveis, né? Caixa Econômica é um problema, mas não está em contato. A minha sorte é que eu tenho um gerente que é meu aluno. Aí eu resolvo no WhatsApp com ele. Melhorou muito a Caixa Econômica. Mas a agilidade ainda precisa ter mais agilidade, né? Tá. Outra questão, serviços descentralizados. A administração de serviços era transferida para níveis subnacionais ou agências autônomas, que vão promover uma maior agilidade e proximidade com as necessidades locais. Né? Ou seja, começa a descentralizar, você começa a facilitar para a agilidade e para ter mais tranquilidade em termos de necessidades locais. Né? A autonomia do gestor, outro fator fundamental, concede-se aos administradores públicos uma maior liberdade na tomada de decisões. Você, com mais informação e com mais controle, se promove a descentralização, a desconcentração, que vai ver adiante. Né? Aí você fica com mais condições de tomar decisões, certo? Tomar decisões. E, consequentemente, alocar recursos, né? Vai ter a responsabilização pelos resultados alcançados. Você tem maior poder de decisão, uma maior liberdade, né? E depois você tem. Dois segundos, deixa eu desligar esse telefone. Porque senão o bicho pega. Esqueci de desligar o telefone. 2 segundos. Mas ele fica mudo. Pronto, voltando, né? E, consequentemente, você tem um responsável pelos os resultados alcançados, né? No exemplo que eu dei sobre o Maranhão, os caras estavam perguntando o que, é que o governador fez com o dinheiro, o que, é que o prefeito fez com o dinheiro, que foi alocado milhões e milhões e milhões, não é pouca coisa não. Não é? Recentemente nós tivemos muitas mudanças aqui no estado, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Houve um avanço muito grande. Nós tínhamos aqui o Riacho Salgadinho, que era um esgoto, né? E que houve uma. Finalmente se resolveu. Certo que veio o dinheiro da Braskem, foi uma tragédia no passado, que os políticos tiveram culpa disso aí, né? Então, aos trancos e barrancos, tentou se resolver, mas tem alguns lugares que não. Foco em resultados e desempenho, né? O que é isso aí? O foco em resultado e desempenho é típico da iniciativa privada, né? Até então você não tinha nada planejado com relação a isso aí. Zero bala. Você tem uma prioridade em termos de avaliação contínua da performance organizacional.
que é a avaliação? A avaliação do desempenho, como é que está, as métricas de produtividade, o que é que vai atingir e tal. A diferença é que na iniciativa privada, se o cara não cumprir, vai tá para fora, né? Na gestão pública, você tem que convencer, você tem que ter uma boa equipe, você tem que. Não é? Métricas claras. Métrica que eu falo é medição. A Secretaria da Saúde entregou quanto em termos de vacina, em termos de serviço. Né? Qualquer órgão que vai otimizar a entrega de valor público. Né? Você vai entregar mais. Inclusive, pensar em demandas do servidor, do cidadão, cidadã, e muitas vezes nem o cidadão e a cidadã sabem que vão necessitar disso. Né? O Peter Drucker, que é o pai da administração, ele dizia a maior maneira de você prever o futuro é você criá-lo. Né? É uma coisa engraçada, né? Como assim? Você vai dizer, olha, há necessidade disso. Existe uma demanda embutida, uma demanda, ou seja, uma necessidade de alguma coisa que eu não sei o que é, mas que um bom gestor vai conseguir detectar isso aí, promover esse serviço de uma maneira mais tranquila. Dá um exemplo, vacinação. Antigamente você tinha que ir no hospital para se vacinar, depois mudou para unidades descentralizadas, as UPAs, né? Aí depois você está em todo canto agora. Para tomar vacina, você vai no shopping, que tem muita gente lá. Então existia uma demanda que estava embutida, né? Você teve um foco em resultado e desempenho, porque aumentou a quantidade de vacina. Tem uma equipe lá, tem um horário específico, então o nível de vacinação atingiu coisas assim incríveis, né? Patamares incríveis. Me lembro quando eu era pequeno, tem que ir num posto lá na prefeitura, tem que esperar uma data, mas agora não, ampliou-se a data, então veja que mudança fantástica, né? Então, hoje você vê até pelo celular, você vê qual o posto, né? Como é que você chega, como é que você vai e tal, né? Uma limitação da agilidade. Embora o Estado mantenha funções exclusivas e indelegáveis, não dá para, né? Não dá para você privatizar a segurança pública, né? Não dá, você vai pagar, já paga imposto. A burocracia inerente, ou seja, aí nesse caso, a burocracia no sentido negativo, né? E a natureza de certas políticas públicas que são mal feitas. Né? Eles queriam construir um ufoporto, né? Para quando chegar os ETs. Não é piada não, pessoal, é brincadeira não. Teve proposta, teve tudo aí. Né? O Dia Nacional do Não. E onde é que esses caras estão em Nárnia? É? Quer dizer, é cada maluquice isso a nível federal, né? Complicado, né? Agora é identitarismo moreno, né? Eu não sou nem negro nem branco, eu sou moreno. Epa, já vou brigar porque eu quero políticas morenas. Eu queria saber o que é política morena, meu pai do céu. Não é? É essa maluquice que surge, né? Que nem sempre permite a mesma agilidade operacional do setor público. Pior quando essas políticas começam a funcionar. Você não sabe para onde ir, né? Porque o setor público tem que se mobilizar para poder ver o que faz. Né? Recentemente nós tivemos a questão mesmo na universidade, teve que adaptar com relação a pessoas com deficiência. Né? Não pode nem chamar mais com deficiência, não sei nem mais como é que chama. Né? Pessoas com alguma inabilidade, pessoas com não sei o quê. Pessoas com alguma coisa que não está bem. Tem que adaptar. Né? Os caras foram lá no Ministério Público, a universidade tem que ter cadê, tem que ter isso. Né? A política pública tem que ter vista, tem que ser efetuada dentro de princípios racionais, racionalistas, que senão vai limitar, né, a agilidade. Né? Aqui nós temos aí algumas características, né? Foco no cliente, na privada, necessidade de desenvolvimento, na pública, cidadão com demandas legítimas. Foco gestor, a privada, a iniciativa privada tem autonomia e decisão, e a pública tem autonomia e metas de avaliação agora, né? Foco no resultado, a privada são recompensas e metas. E na pública é a avaliação e economia de recursos. Foco no desempenho, um posicionamento no mercado por parte da privada
A privada. E a pública, ela quer o quê? Ela trabalha com indicadores sociais, diminuição de pressão alta, diminuição de diabetes, diminuição, né, de papelório também, né, limpeza urbana, tudo isso aí. Para a gente ter uma ideia. Né? Limites da nova gestão pública do Brasil. Deixa eu ver aqui uma coisa. Opa, já. Limites da nova gestão pública, né? Primeiro, um engessamento legal. Os princípios constitucionais do Brasil frequentemente impõem barreiras, né? Mudanças administrativas rápidas e drásticas. A gente precisa de uma agilidade, mas tem a lei que impede, né? Vou dar um exemplo disso aí. Eu estava assistindo uma reportagem do Rasmussen, que é um biólogo famoso. Os caras na Argentina e no Uruguai inventaram de criar javali europeu. Olha que coisa linda. Pequenininho, tá, carne boa. Aí não controlaram o javali e fugiram. Atravessaram a fronteira, foram para o Brasil. O javali lá na Europa tinha predadores naturais, de urso até, na África também, onça. E havia caça ao javali por esporte e por alimentação. Aí o abençoado vem para o Brasil, alguns fazendeiros também decidem criar. Vamos criar aqui um javali, coisa linda. O javali escapa também, junto com os outros que escaparam, e decidem namorar. Namorar com quem? Uma porquinha linda que estava lhe dando sopa. Só que tem uma questão. O javali europeu, ele produz 4 crias por ano só. A porquinha produz 20. Eles cruzaram e o que resultou foi um aliens, foi um mutante de quase 70 a 80 quilos, com a capacidade de reprodução de 20 crias por ano. E outra coisa, ele reúne as presas do pai, o tamanho da mãe para alimentação e come de tudo, colheita, tudo. Aí o que é que a gestão pública faz? Segundo os princípios ecológicos, não vamos matar o bichinho. Ou a natureza, não é natureza, não é. Ele é uma mutação, é como o pitbull, pelo amor de Deus. Aí tem uns eco-chatos, uns ecologistas que ficam na paz. Aí ele começou a se reproduzir num nível gigantesco. Nos Estados Unidos foi decretado matança geral. Não dá nem para comer a carne dele é altamente contaminada. Ele não serve para nada, ele só vai destruir. Acabou com os nossos. Aí tem também uns tipos parentes de javali, de 2 tipos, se até o nome, eles acabaram com eles. Eles acabaram com as porcas também, com os porcos, com tudo que você imaginar, porque não é da raça deles, a raça deles é java porco, né? Aí já viu. Então veja, existe justamente esse exemplo aí de engessamento legal. Quando os caras foram para cima, tem uma lei que não pode matar o bicho do mar. Meu Deus do céu. Quer dizer que se tiver uma invasão de barata, você não pode tocar. Então são essas coisas que evitam, impõem barreira para a mudança que precisa, porque vai afetar os fazendeiros, vai afetar a parte agrícola, o pequeno produtor, vai afetar tudo. Né? E aí a gente tem uma coisa bem interessante que é chamada cultura organizacional. A administração pública brasileira, por vezes, não incentiva o empreendedorismo ou a inovação internamente. Tem gente que se fala em empreendedorismo, oh, meu Deus do céu, isso é o capitalismo. Não, cara. O empreendedorismo em termos de inovação, em termos de você fazer coisas novas que vai beneficiar o cidadão. Tá entendendo? Vai beneficiar o cidadão. Não é para vender nada não, pelo amor de Deus. Desmotivação dos servidores, baixos salários, sucateamento de recursos, né? Contribui para que haja um desengajamento e uma desvalorização do pessoal. Né? Falta de concorrência. Serviço público, diferentemente do setor privado, opera sem parâmetros, sem medições comparativas que possam. Não é punição, não, pessoal. Muita gente entende, ou ele vai punir o servidor público, mas é que vai impulsionar a eficiência, conforme essa citação aqui, em que pese todas essas desvantagens,
os serviços públicos funcionam praticamente sem concorrência. Então, como é que você vai fazer para mudar isso aí? É ter um gestor, uma capacidade de liderança, formação de gestores, por isso já tem escolas nacionais de administração pública, tem um monte de curso que dá para fazer legal. E esse nosso curso é justamente para ter essa visão, né? De como você mexer com isso aí. Porque depois vem outro problema sério também, que são os super salários, né? A diferença ou discrepância entre salários elevados para uma minoria e a desvalorização da maioria dos funcionários, que vai gerar tensões e iniquidades, ou seja, maldades. Né? Nós tivemos muito isso aí. Tem uma época que a minha universidade era ganhava menos do que outra universidade estadual que tem aí, a nossa irmã. A gente foi ver o que é que houve. Como é que pode? O mestre da nossa ganhar menos do mestre. Então, não é. Existe o princípio da isonomia, né? Da igualdade. A gente foi mexer, foi confusão todo lado, mas conseguimos, graças a Deus. Gostei dessa parte, uma parte muito legal, né? Aí tem a questão do ente, não é do ente, né? Do ente, pessoal. A entidade, né? União, Estados e municípios. Qual é a competência de cada um? União, interesse nacional. Exemplo, correio, radiodifusão. Estados, serviços remanescentes que restam, né? Como transporte, só um exemplo, transporte municipal, intermunicipal e outras coisas. E saúde, saúde você tem federal, estadual e municipal, né? Municípios, demandas locais bem específicas, né? Limpeza urbana, questão funerária dos cemitérios, etc. Cada um com as suas competências, né? Legal. Desconcentração e descentralização. Vamos entender esses dois conceitos. Desconcentração é quando você distribui funções entre órgãos do mesmo ente, dentro da mesma pessoa jurídica. Baseia-se na hierarquia interna e na especialização. Exemplo, ministérios. Né? E a descentralização é quando você transfere competência para outra pessoa jurídica. Caracteriza-se pela autonomia externa e criação de novas entidades. Exemplo, autarquias. Né? E de repente pode transferir desde colaboradores, funcionários, desde competências, agora Ministério da Cultura, agora Secretaria da Cultura, agora está ligada. São essas modificações que ocorrem, que vão ter que obedecer ao texto constitucional, às entidades municipais, os vereadores, aos deputados a nível estadual, federal, ao legislativo, que tem que ter essa sintonia para entender essas mudanças, né? E para aprovar essas mudanças. Já que a gente vive numa democracia, não é só assim, eu vou mudar, acabou. Né? Tipo, administração direta. Características: centralizada, desconcentrada e subordinada. Né? Total. A administração indireta, ela é mais descentralizada, ela é mais autonomia e ela tem vínculo, né, com a administração direta e com outras. Exemplo de administração direta, centralizada, desconcentrada e subordinada. Ministérios, secretarias, câmaras. Né? Da administração indireta, autarquia, fundações, empresas. Né? Um dia a Uneal foi de administração indireta. Né? Somos uma fundação. Depois adquirimos o estado de universidade e passamos para a administração direta. Entendido isso aí, pessoal? Autarquia, definição, é autônoma, tem uma lei específica e tem uma imunidade tributária, ou seja, questão de impostos. Né? Exemplo, INSS, IBAMA. Né? Fundação pública, sem fins lucrativos, criada por lei, autônoma. Exemplo, Fiocruz, FUNAI. Está bem entendido isso aí, né? É bem didático. Empresa pública, capital 100% público, explora atividades econômicas, correio e caixa. E sociedade de economia mista. Ela tem um capital público, Estado, município, tá? E tem maioria do Estado, né? E tem mais uma parte privada. Petrobras e Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil é diferente de Caixa Econômica, né? Sabe disso? Faz parte da estrutura do Estado, mas tem definições e
São tipos diferentes. Então é legal essa divisão para a gente entender. Muita gente não entende isso aí, né? Porque tal a autarquia, o que é fundação pública, por exemplo, confunde muito isso aí. Né? Tem atividades que são específicas de cada uma dessas. É bonita essa divisão, tudo bem organizada. Quais são os princípios constitucionais? É artigo 37 da Constituição Federal de 88. Aí, pessoal, é 1988, ok? Princípio da legalidade. Deixa eu ver se eu botei. São 5 princípios. Né? Isso aí cai em concurso. Princípio da legalidade. A administração pública somente pode agir conforme expressa previsão legal, dentro da lei. Qualquer ação não autorizada por lei é considerada ilícita, garantindo a subordinação total ao ordenamento jurídico. Por isso que o Ministério Público vai para cima, né? Opa, vocês estão fazendo isso? Pode não, viu? De jeito nenhum. Vai ter punição, vai ter que responder primeiro, né? Tem que responder o que está ocorrendo. Oba. Princípio da impessoalidade. Olha aí. As ações administrativas devem visar exclusivamente ao interesse público. E no Brasil a gente sabe que a lambança é geral, né? O negócio é sério. Ao contrário, bota interesse privado, né? O cara que agora com essas emendas constitucionais embutidas, né? Que você não sabe para onde vai o dinheiro, meu Deus do céu, os caras estão descobrindo cada horror. O cara puxou o cara dando uma de moralidade lá na moral, só quer governo corrupto, quando vai ver o cara mandou 3,5 milhões para uma prefeitura que o irmão dele é o cara lá que vai fazer a construção. E assambarcou metade do dinheiro. O irmão do cara, que ganhou a licitação. Como? Meu Deus! É proibida a promoção pessoal de agentes ou a perseguição de interesses particulares, assegurando isonomia no tratamento dos cidadãos. Temos o caso de um professor, não vou dizer quem, que já está na área, lá do interior, que foi candidato, chegava lá e botava no grupo propaganda de um cara que dava apoio a ele, né? O pessoal caiu em cima, mas que é isso aí? Em plena campanha eleitoral, não, isso aqui vai ter uma palestra do rapaz aqui, muito bom, advogado, tá? Quando veio o cara era candidato, tinha até o logo dele. Tá? Ou seja, é proibida a promoção pessoal de agentes ou a perseguição de interesses particulares, assegurando isonomia no tratamento de cidadãos. Teve um cara aí que era gestor de outra organização do Estado que botou a frota de ônibus dele para servir a secretaria. Né? Ou seja, a secretaria teve outro que recebeu bola, né? Recebeu por conta de. Eticamente, pessoal, não posso citar nomes, são exemplos, pode ocorrer em qualquer parte do país. Que teve uma certa empresa de vigilância que toda vez ela ganhava a concorrência, a licitação. Que lindo, né? Toda vez. Ela apresentava valores, coisas que. E quando era depois, ela não cumpria aquilo que ela prometia. Ela não cumpria, né? Porque ela não tinha. A questão era pegar dinheiro. Princípio da moralidade é uma coisa legal. A conduta dos administradores deve pautar-se por padrões éticos e de probidade. Esse princípio exige honestidade, lealdade e boa-fé. Vai além da mera lei, né? Transcendendo a mera legalidade formal dos atos. Né? Isso é o que mais há pecado, né? O pecado aí é até demais. Princípio da publicidade. Todos os atos, programas e resultados de administração pública devem ser transparentes. Orçamento, tratado público, né? A divulgação oficial é essencial para o controle social e a accountability. Isso é accountability, é a mesma coisa que transparência, pessoal. É um termo em inglês que se usa, né? Ressalvadas exceções legais. Teve uma época que uma prefeitura aqui do interior, aqui perto, ela decidiu dar um prêmio assim para os seus colaboradores. Nada demais, né? Nada demais. Só que esse prêmio era estranho, né? Não era Páscoa e eles conseguiram dar chocolates, ovos de Páscoa enormes, caro pra caramba, para uma quantidade de servidores que não tinha no município. Não é lindo? Aí alguém viu esse contrato porque a empresa de chocolate, um funcionário botou, acho que foi no Instagram, que disse, recebi um chocolate lindo aqui da empresa tal, olha que coisa linda e tal. Aí os caras foram atrás.
ele tinha uma oposição, né? Aí os caras caíram em cima. Quando foi ver, e estava lá, e tinha sido publicado escondido lá, né? Para que ninguém visse. Tá? Os caras descobriram, foram lá no Diário Oficial, estava lá. Haja chocolate, né? Esse negócio de chocolate tá complicado, né? Princípio da eficiência. A gestão pública deve buscar o melhor desempenho possível em suas atribuições. Isso implica a otimização, ou seja, usar os recursos de uma maneira organizada, ótima, vamos colocar assim, né? A rapidez, a qualidade na prestação de serviço à sociedade, que visando a produtividade. Né? É bem claro esse princípio da eficiência, né? Bem claro. Bem claro. Critério, economicidade. Pergunta-chave. Usou bem os recursos? Esse quadro é interessante. Por exemplo, licitação, citei há pouco. Custo-benefício. Né? Eficácia, atingiu meta? Exemplo, a obra foi entregue no prazo, dentro do orçamento, que no Brasil é muito comum. A gente dá um exemplo aí, né? Eu achei incrível. O Brasil começou a construção de um negócio, tipo de uma ponte, né? 10 anos para construir a ponte. Aí a China construiu em um ano. O detalhe é que a ponte tinha o mesmo tamanho, usava o mesmo material, e uma província chinesa construiu em um ano. O Brasil, 10 anos, porque aumentou não sei o quê. É lógico que tem gente que lucra com isso aí, né? Tem gente que lucra com isso aí. Isso está na cara. Efetividade. Gerou um impacto positivo. O objetivo da obra é esse, né? Ou a redução de tempo, do frete para levar materiais. Teve um traficante no Rio de Janeiro que eu achei interessante. Ele chegou, existia um córrego. Esse aí foi menor, né? Existia um córregozinho. Tá? E o pessoal atravessava com perigo. E os moradores do bairro pediram para que houvesse a construção, né? E olha que tinha aquele negócio de prefeitura do bairro. Houvesse uma construção, houvesse, né? Foi passando o tempo, o traficante disse: Eu vou construir em menos tempo que não vai chegar. Foi lá e construiu tudo perfeitinho. Lógico que traficante é coisa do mal, mas eu estou dando um exemplo com uma coisa. Aí um ano depois foi que decidiu que ia derrubar aquilo ali porque era ilegal. Aí o que aconteceu? Derrubaram a ponte e não construíram nada. Por quê? Porque tinha que passar pelo processo de não sei de que, disso, daquilo. Pá, pá, pá. Aí o traficante foi construir de novo e botou uns caras armados. Derruba agora. Meu pai do céu, que inversão, né, pessoal? Vamos lá. Aqui, exemplo, carrinho aqui, carrinho velho, ei, maravilha. Agentes públicos em ação, educação e saúde em comunidades rurais. Aí você é tempo do meu bisavô, né? Meu bisavô deve estar ali. Né? A lei número 84229 de 92, né? Que depois foi complementada através de leis, de emendas e tal, né? Conceito amplo. Isso é um exemplo, pessoal. Qualquer indivíduo que exerça a função pública, mesmo que temporária ou sem remuneração direta, é considerado um agente público, por essa lei, né? E tal. O servidor público compreende aqueles vinculados à administração pública por vínculo estatutário, tem o estatuto, né? Podendo ser efetivo após concurso, é meu caso, eba, ou encargo comissionado, que é o caso quando você indica um gestor, porque você é o prefeito, que você, né? Na União antigamente tinha isso. Desculpe. A União estadual era controlada politicamente, né? Aí botava um reitor não, nem esse não, diretor. Ele nomeava os parentes tudinho, né? Coisa linda. Todo canto tinha parente. Faz tempo isso, pessoal. Há mais de 30 anos. Eu fiz o concurso em 97, aí isso começou a acabar. Tô falando que quando eu entrei era assim, né? Nosso concurso a gente foi recebido na bala. Todo mundo puto da gente, com raiva da gente. Eu gostei com raiva, eu passei de concurso, o pessoal tá com raiva. Valeu-me, Nossa Senhora. Empregado público caracteriza-se por ter seu vínculo regido pela consolidação da lei de trabalho. CLT, a minha ex-mulher, a minha primeira mulher, minha ex-mulher, ela era assim, era CLTista, né? Atuando em entidades de administração indireta, era a Coab que tinha, né? Que era um negócio de habitação, como empresa pública e sociedade de economia mista. Então, o rolo danado quando saiu de lá, processo tudo quanto é lado, ela ganhou vários processos. Foi para a Itália passear com o dinheiro que recebeu, levou uns 7 anos. Terceirizado refere-se a profissionais contratados por empresas prestadoras de serviços que fornecem mão de obra. Isso aí todo mundo sabe, né? Para execução de, é um termo muito utilizado. Né? Vamos fazer uma função no setor público. Né? Contratado por tempo determinado. São agentes públicos que estabelecem um vínculo temporário com a administração
para atender às necessidades excepcionais, né, de interesse público, sem ingresso ou via concurso. Né? Existe lei para isso aí, que é essa lei que faz com que haja esse profissional. Agente delegado. Não é um agente da Polícia Civil que é delegado, pessoal. Vai abranger pessoas que, por delegação do poder público, executam atividades que são inerentes à função pública, como cartório, leilão, ou tradutor público, que chamam de tradutor juramentado. Né? Eu ia fazer essa modalidade, que eu sou tradutor também, mas aí depois eu vou nada, tinha que ir para São Paulo e tal, né? O cartório. O cartório era um negócio sério, né? Era familiar, né? Você distribuir. É agente delegado. E os caras constituíam ainda hoje, né? Mudou muito agora, teve mudanças nas leis cartoriais. Mas cartório é da família, cartório do fulano, é cartório dos seus Bezinha, cartório do Toinho, né? Sempre tinha isso, né? Muito comum. Controle e fiscalization na gestão pública. Qual a finalidade? Garantir a legalidade, moralidade e eficiência das ações administrativas. Tem que ter controle, fiscalização e como. Controle interno é feito por órgãos tipo controladoria, corregedoria. Né? É que eu estou caindo, pessoal. Dentro da própria estrutura governamental, né? O controlador, o corregedor, esse negócio todo. O externo já é instituição autônoma, Tribunal de Contas, do TCU, do município, do estado, que fiscaliza as contas públicas. E o controle social também, né? Não esquecendo disso aí, que é pela cidadania através de conselho de política pública e ouvidoria. Vai fortalecer a participação popular. Né? É lógico que os políticos não gostaram desses controles. Não, né? Os maus políticos, os maus gestores odeiam isso aí. Né? Teve gente até, para vocês terem ideia, pessoal, tem gente até que foi morto aí. Morto. Fiscal, federal, fiscal. Aqui teve. Em Alagoas foi morto o fiscal federal. Fiscal de renda ameaçada aí. Né? Hoje mais não, né? Hoje é bem. Quase que se mexer com um cara desse, o bicho pega, né? Mas você tem ameaças constantes. Né? Houve assassinatos aqui em Alagoas e outros estados também, né? Horrível. Controle, continuando, Lei de Improbidade Administrativa, 92, sanciona atos de enriquecimento ilícito, dano ao erário público. O erário é o patrimônio público, né? E violação dos princípios da administração pública. Meu pai do céu. É, hoje ainda acontece isso direto. O cara era pobre, foi eleito prefeito, daqui a pouco aparece no outro ano com. Ele está direto, semana passada, mês passado, aparece com um patrimônio gigantesco. Eu me lembro da minha época de universidade, quando alguém era eleito prefeito, ele comprava uma D20, né? Aqueles carrão, né? Todo mundo, aí tava os filhos tudo de carrão, de uma hora para outra, assim. Pô, eu presenciei isso aí. E hoje os caras compram fazenda em outros lugares, né? Fazendas no norte. Mas a Polícia Federal vai atrás, pega o cara. Teve um caso aqui do município que foi a coisa mais horrível do mundo. Uma vez eu fui fazer uma tradução com o pessoal da Noruega que chegou aqui. E tem uns amigos meus na prefeitura. Eu disse: você que é professor de inglês e tal, eu queria que você viesse fazer uma tradução pra gente. Ele vai pagar e tal. Eu digo: eu faço até de graça, né? Opa, experiência, né? E a gente vai ter um almoço lá no Picharão. E vai vir um pessoal aí da Noruega, né? Era um casal que era de uma ONG ligada à ONU, uma coisa assim, que era para tratava sobre o que, meu pai? Tratava sobre alimentação familiar, um projeto da prefeitura bem legal, o governo federal também, vieram para cá e eu fui ser recebido, fui de Peixarão, estava lotado de policial federal disfarçado, tinha um que era pipoqueiro, tinha um que era o garçom, rapaz, um negócio sério, daqui a pouco quando juntou, aí tinha o delegado-chefe, tinha um delegado que é ligado ao sindicato, e a gente começou a conversar, tomamos uma cerveja legal, e eles me contando cada história horrorosa. Quando foi um belo dia, um mês depois, eu estava num barzinho ali na Cambona, era o Funchal, estava comendo uma galinha velha e chegou nos agentes. Ô, professor, tudo bom, meu irmão, vem para cá, vamos conversar. E começou a contar. Ele disse: rapaz, há 10 anos atrás, o superintendente atual da Polícia Federal, ele era agente. Aí ele prendeu um prefeito aqui do interior por improbidade administrativa, né? E dizia o desvio clássico, né? De educação, saúde. O cara passou o rodo, né? Era coisa absurda ele contando. Aí o cara foi preso, aí depois mil liminar, mil não sei o quê.
soltaram o cara. 10 anos depois, volta ao delegado como superintendente da Polícia Federal. Ele me contando, né? Qual é a surpresa? Nova denúncia de fraude, de roubo de educação, etc. Aonde? Na mesma prefeitura. O que foi que houve? 10 anos depois, o cara foi reeleito. Aí lá vai ele preso de novo. Diz que o delegado chegou para ele e fez, mas você de novo, o delegado já estava de cabelo branco, supervisor da Polícia Federal. E o cara também de cabelo branco. Rapaz, você de novo lhe prendia 10 anos atrás. Aí dessa vez teve punição pesada, né? Pra você ver como é que o sistema é bruto. Transparência. Prevalece o princípio de que a publicidade é a regra e o sigilo uma exceção restrita à segurança nacional ou investigação. Você tem que publicizar os seus atos, o que é que você faz, né? E o sigilo é para a segurança nacional, para a Polícia Federal, para a investigação. São dois princípios contraditórios, mas que regem a questão da transparência, né? Bem legais. E para terminar, já estamos aqui com 1 hora e 5. A gestão pública é uma área complexa. Ela é fundamental para o bem comum, né? E a entrega de serviços essenciais à sociedade, principalmente na sociedade moderna. Nós tivemos avanços significativos, sem ter nem ideia. Hoje, em certos pontos, está um paraíso. Graças a Deus, vamos avançar mais, né? Cidadania tomando forma, os conselhos e tal. Modelos privados podem oferecer inspiração, mas as suas lógicas imperativas não são diretamente aplicáveis ao setor público, que possui finalidade distinta, como nós vimos no começo do processo. Né? Nós vimos no começo. Os princípios constitucionais, como legalidade, impessoalidade, Sky concurso, moralidade, publicidade e eficiência, são a base ética para toda a administração pública, seja ela estadual, federal ou municipal. E o gestor público ele precisa equilibrar constantemente a eficiência, a legalidade e a transparência, porque ele vai o quê? Melhorar, avançar, dar um upgrade, vou usar a palavra em inglês, para otimizar recursos sem comprometer os preceitos éticos e jurídicos. Né? Perfeito, perfeito. Um fechamento legal. E eu passei demais. E a última consideração, que é a participação social. É crucial, é a base que vai garantir o controle democrático e uma melhoria. Isso é o conceito da administração. Uma melhoria contínua, que é chamada melhoria incremental, né? Dos serviços e políticas públicas. Maravilha. O cidadão tomando consciência da sua importância, agindo em comum com o agente público, né, com os ministérios, com tudo, para ter essa fiscalização. Né? Eu morei em Curitiba, 2012 a 2016. Curitiba é você, a boca cair, assim, cair todo, você desmaiar de tanta eficiência do poder público com o cidadão, dos caras terem origem, terem orgulho de morarem num bairro e fazerem propaganda de graça para o bairro, independente de prefeitura, fiscalizando. Uma vez estava lá uma greve lá, porque estava um córrego lá sujo. Os caras, parece o pessoal assim, quando faz aquelas manifestações, né, tá, na estrada, mas foram lá e exigiram, todo mundo junto, do cara simples ao advogado, na rua morava tudo, né, e se juntaram, com 2 dias chegou a prefeitura, organizou, limpou tudo, fez um mini parque, acabou, velho, acabou. É essa consciência, não é quebrar, não é quebrar o bem público, é uma coisa que nós pagamos, né? Mas protestar, você ir para conselho, você participar. Sem participação não há evolução. E concluindo, a gestão pública, diferente da gestão privada, ela foca no bem coletivo. Ela é orientada por princípios rigorosos constitucionais nesses dois focos principais, legalidade e eficiência. A nova gestão pública, a NGP, visou a eficiência e resultado, mas enfrenta limites de estrutura dos órgãos, né? E culturais no contexto brasileiro. A cultura organizacional, não é cultura, pessoal, volta a repetir, falar em línguas e tal, que é muito importante, mas é a cultura administrativa, o modo que opera os setores, a lógica do funcionário público que foi rompida, que está avançando, está evoluindo. A administração pública brasileira estrutura-se em direta e indireta. Resumindo aqui, né? Com competências e entidades descentralizadas,
tipo autarquia. Hoje aprendemos o conceito, viu? Autarquia, empresa pública, estude isso direitinho, que é maravilhoso. Eu acho muito legal. Agentes públicos definidos pela Lei 8429 92 opera sob controle interno, externo, social, que vai garantir transparência e probidade. Essa é a palavra. Probo, honestidade, organização, etc. Ok, pessoal. Com isso nós terminamos a nossa aula, que foi sem ter sido, né? Era para ter sido, mas estamos encerrando, né? Graças a Deus. Mas vocês vão me ver ao vivo e a cores, né? Na próxima aula, para a gente conversar, discutir, tirar dúvida, ok? Então, um abração, mais uma vez um agradecimento então, para o professor Alan, que nos ajudou muito, né? Agora estou bem melhor, né? Passei, tive uma infecção intestinal terrível, quase que morria, vomitando, aquele negócio todo. Fui para o hospital, foi horrível. Mas graças a Deus estou melhor, firme e forte, ok, pessoal? Então, uma boa tarde, que já está tarde, né? E até a próxima aula. Deus quiser.